responsável por elaborar essa ação. O escritório realmente só deu o nome, só assinou em razão da capacidade postulatória, e a gente queria enaltecer aqui o trabalho de esmero e de muita qualidade elaborado pelo núcleo. Um outro assunto, tivemos notícias sobre o edital de inscrições para triagem aqui da capital. Parece que não houve o atingimento de todas as vagas. Foram 220 vagas disponibilizadas, mas, salvo o melhor juízo, a notícia é de que aproximadamente 190 somente foram preenchidas. O edital prevê que, nessa hipótese, haveria a convocação de novos defensores. Então, eu gostaria de obter informações da Defensoria Geral sobre a procedência dessas informações e sobre a eventual medida para contornar o excesso de trabalho da maior parte dos defensores que estão escalados. Por fim, em relação às ponderações da Corregedoria sobre o assunto amplamente discutido desde a semana passada, o projeto de prática social, a associação compreende, evidentemente, a preocupação da Corregedoria em evitar que discussões mais aguerridas, discussões mais acaloradas, transpasse para eventual violação de dever funcional. Então, compreende a colocação no sentido de tentar evitar que essas manifestações causem prejuízo concreto à vida funcional dos defensores públicos. Mas, por outro lado, a associação também ressalta que é extremamente delicado interpretar um valor deontológico como esse, né? Tratamento com urbanidade. É extremamente difícil haver manifestações de forma participativa, como a gente viu em relação a esse assunto. A todo momento a gente clama e busca, todos aqui do Conselho, tenho certeza, clamam maior participação da carreira nos diversos assuntos. Sempre haverá uma linha limítrofe que seria, como colocado pela Corregedoria, o risco dessas manifestações ultrapassar o razoável e conseguirem se preencher a esse conceito indeterminado que seria o tratamento com urbanidade. Mas eu tenho muito receio que eventuais manifestações correcionais sobre essas colocações desferidas em espaços privados e que, na verdade, demonstram a necessidade desse defensor público, num estado de sujeição, falar e colocar para fora um sentimento que realmente está afetando a sua vida. Então, compreendo realmente o papel da Corregedoria, mas ressalto que a gente deve realmente primar por essa participação ampla, evitar coibir essas manifestações e deixar para, em eventuais excessos claros, cabais, apesar de um conceito indeterminado, a partir do momento que realmente não surge dúvida que houve ali o excesso, aí a Corregedoria, sem dúvida nenhuma, não só pode, como deve intervir no caso concreto. Obrigado. Último inscrito, José Moacir. Bom dia a todos. Eu, aproveitando pela segunda vez a presença do nosso coordenador da CTI, queria insistir, e vou continuar insistindo, não sei como anda a licitação no âmbito da CGA, mas está inviável trabalhar com o processo digital sem o segundo monitor. Absolutamente inviável. O processo é digital, só que eu o imprimo para poder apresentar contra-razões, contra-minutas. O Ministério Público possui, a Procuradoria-Geral do Estado, veja, a PGE possui e a Defensoria Pública ainda não possui. Não podemos falar que o processo digital foi um fato superveniente, um fato do príncipe inesperado, porque a própria Defensoria atua na freguesia do Ó há mais de um lustro no processo digital e poderia já ter se preparado. Eu sei que há dificuldades no âmbito da nossa Coordenadoria Geral de Administração, mas as dificuldades legais são as mesmas enfrentadas por todas as demais instituições. Então, quase já pedindo ad misericórdia, enviem para mim lá o segundo monitor, porque eu só quero trabalhar, assim como os demais defensores, e está extremamente difícil trabalhar dessa maneira. O segundo ponto é relacionado à fala da Corregedoria
e sempre volta à baila essa questão muito delicada, pelo menos delicada para mim, a divisão entre o público e o privado. Os deveres funcionais dos defensores públicos, eles devem ser, de maneira primordial, fiscalizados no exercício da função. Não há dúvida em relação a isso que o defensor público, no exercício da função, deve ter ali o dever de urbanidade, como qualquer cidadão deveria ter, mas dele se pede um pouco mais de contenção nas suas manifestações, para que não haja um excesso de linguagem. Agora, no âmbito privado dos defensores públicos, me parece que na atual quadra jurídica do nosso Estado, do Estado moderno, não é possível conceber a interferência do Estado dentro da privacidade e dentro ainda da intimidade. Há vários doutrinadores que dizem, inclusive, que privacidade é uma coisa e intimidade é um âmbito muito mais restrito. Sabem os senhores, não é novidade, que a minha companheira é defensora pública e nós convivemos. Se nós levarmos de maneira extrema a intervenção do Estado no âmbito privado, qualquer desinteligência que eu vier a ter com ela no âmbito do nosso domicílio, no seio ali da tranquilidade doméstica, será tida como desinteligência entre dois defensores públicos. O que, claro, nenhum colega aqui acharia correto. É um exemplo de um argumento, de um exemplo ad extremo para trazer aí a noção exata do que se cuida. O grupo de pessoas que ali trocam e-mails, que por acidente são defensores públicos, é um grupo, por exemplo, que eu sou um dos criadores desse grupo de e-mails. Eu tenho outros grupos nos quais eu debato sobre psicanálise, eu tenho outros grupos nos quais eu debato sobre filosofia. As pessoas são convidadas a participar deste grupo, não é um grupo público, não é aberto a cada um, assim como não é aberta a casa que nós temos para cada um, nós convidamos as pessoas a entrar em nossas casas. Acho que ninguém defende que a nossa casa seja aberta ao público. Por quê? Porque há uma divisão muito exata entre o espaço público e o espaço privado. E o âmbito do grupo não é um grupo institucional, não é usado o e-mail institucional, é usado o Google, que é um provedor mundial, é realizado pelos colegas que ali participam como pessoas físicas, discute-se futebol, discute-se política, discute-se também defensoria pública na sua quase totalidade ali das narrativas, mas por uma questão de todo mundo do mundo jurídico acaba se tornando muito chato. Defensores só falam de defensoria, juízes só falam de magistratura, promotores só falam de Ministério Público, assim como médicos só falam de medicina, engenheiros só falam de engenharia. Então, dessa maneira, me parece absolutamente... Entendo a preocupação da corregedoria, mas eu acho sinceramente que as discussões no âmbito do grupo dos e-mails não poderiam sequer ser objeto de ação correcional. O que há ali, não há a blindagem da lei, como não existe a blindagem da lei em nenhum espaço. Se alguém se sente ali ofendido, há a normativa civil, há o juízo civil, há a indenização no âmbito civil. Agora, do ponto de vista funcional, não me parece adequado. Eu frequento, como outros colegas talvez frequentem, eu frequento um grupo religioso. Eu, quando estou no grupo religioso, não sou um defensor público. Sou alguém que professa o meu credo, a minha fé, dentro da liberdade constitucional, e não poderia ali, por exemplo, pegando algo muito emblemático, vamos dizer que eu venha ali a não... não aceitar, por exemplo, o aborto. Ali não é defensor público, ali quem está falando é um cidadão. Não poderia em nenhuma hipótese, se houvesse falta funcional nisso, ser trazido a esse conselho. Eu gosto de frisar muito isso porque essa questão não é apenas trazida pela conselheira Márcia, não é algo apenas da fala dela. Às vezes eu percebo em outros colegas, mais de uma vez, uma tentativa. E aí, uma expressão que às vezes a sociedade civil usa, e ela tem uma total pertinência aqui, uma tentativa de criminalização
que daí seria uma tentativa de tornar uma falta disciplinar a livre manifestação de um cidadão no âmbito privado, de um grupo privado. Dito isso, eu ingresso no mérito. Fazer uma breve à parte. Claro. Estava aqui procurando no meu voto e na análise dessa questão de publicidade restrita, eu falei exatamente isso que você disse aqui, mas eu não estou achando. Citei até o Celso Antônio, uma manifestação antiga dele. Realmente é uma questão que a corregedoria respeita, eu pelo menos, né, esse é meu entendimento, e por isso que desde o início da minha fala eu disse que a corregedoria não sequer tem acesso a esse grupo, até para não criar prevenção em relação ao outro colega, para manter minha imparcialidade. E, dito isso, do ponto de vista, eu vi que a corregedora também, eu fiquei na dúvida se manifestou a favor ou não do projeto social tal como colocado. Acredito que os defensores públicos, eles não desconhecem o teor da nossa lei orgânica que diz que cabe ao defensor público, ali, em resumo, praticar os atos denominados aí, que a gente vem dizendo de educação em direitos. Agora, se fosse apenas educação em direitos, o ato da IDEP poderia ser muito mais enxuto. O ato da IDEP poderia dizer que o defensor público buscaria elaborar um projeto de educação em direitos. A grande dificuldade que os defensores estão tendo me parece, por inúmeras palavras que cabem aí uma compreensão semântica enorme, que acabam sendo até, com devido respeito às pessoas que elaboraram, acabam se deslegitimando porque aparenta ser algo no sentido, vamos dizer assim, panfletário. Há inúmeras expressões ali que nós não precisaríamos usar se fosse para dizer, criar um projeto de educação em direitos. Então, já se coloca ali, me parece quase que esse projeto de educação em direitos me parece um rito iniciático do defensor público, porque colocará lá, reafirmará o seu compromisso, reafirmará o seu engajamento com a sociedade civil. Ora, todo funcionário público, todo servidor público, por essência, tem um engajamento, não com a sociedade civil organizada ou desorganizada, mas com todos aqueles que ocupam, estrangeiros ou não, o espaço da nossa nação. Ninguém pensa em vir para o serviço público para servir ao privado, pensa para servir ao público. Então, a maneira como é colocada, primeiro, já há uma abertura dizendo, não se cuida de um trabalho teórico ou monográfico, cuida-se de uma prática de ação concreta, no qual o defensor público elaborará como se fosse um projeto de política pública. Como que o defensor público vai criar um projeto de política pública se ele trabalha em processo em educação em direitos? Em que momento ele vai fazer isso? Muitos colegas têm colocado, vamos realizar de maneira obrigatória essa atividade quando encerrarmos o expediente ordinário. Aí vem uma afirmação, o objetivo é que o defensor público encontre temas que o tornem feliz. Está no ato. Como que você vai tirar uma pessoa, sinceramente, do expediente ordinário dela, depois que ela trabalhou o dia todo, e falar, agora você vai fazer um projeto que eu, particularmente, que acredito, estou na média de intelecção da população brasileira, eu leio esse ato e não consigo concretamente entender o que a IDEP propõe. Agora, se fosse só educação em direitos, bastaria colocar educação em direitos, que a Defensoria Pública, sem normatização nenhuma, vem realizando inúmeros atos de educação em direito que nós sabemos.
o Miragaia, o Bruno Napolitano, vários outros colegas. Eu já realizei educação em direito e nunca precisei de nenhuma regulamentação nesse sentido. Se for educação em direito, basta colocar ali de maneira enxuta, educação em direito. Agora, o que foi criado, como disse o conselheiro Vernaschi, é praticamente uma queda de braço entre o que a EDEP acha que deve ser feito e o que o conselho acha que deve ser feito para fins de estágio probatório. A diretora da EDEP veio, trouxe aí uma ponderação sobre os 3 eixos, que seriam 3 eixos que se você realizasse 2 deles de maneira satisfatória, um terceiro não seria compreendido. Isso explica no plano concreto, no plano prático, de um exemplo dela. Mas no plano teórico, a instituição está criando, sim, como eu disse, um rito iniciático dentro de valores ali que você pode cambiar a todo instante sobre uma formação política do defensor público, que é muito diferente da educação em direito. Essa é a sensação que eu tenho. Um colega, e aí eu não vou falar no grupo de e-mails, um colega conversando comigo, particularmente dentro do espaço privado, no âmbito da minha intimidade, trouxe a lei que regulamenta o serviço social no Brasil. A lei que regulamenta o serviço social no Brasil. E essa lei que regulamenta o serviço social no Brasil traz inúmeros tópicos de atuação do assistente social dentro do que traz o ato da EDEP. Então, aí eu lembrei dentro de que um colega disse para mim no âmbito privado, dentro da minha intimidade, que há pessoas que buscam aí, talvez uma visão do defensor público como um assistente social com capacidade postulatória. A gente precisa mudar a realidade social por meio, sim, do direito, por meio, sim, da educação e da conscientização e da motivação da população. A gente conscientiza, motiva a população e fazemos do direito um instrumento de mudança social. Me parece que isso foi olvidado, ou se não foi olvidado, não ficou claro o suficiente para que eu compreenda isso. Então, eram essas as colocações que eu queria fazer sobre a educação, sobre a prática social, porque a carreira talvez não tenha entendido, porque nós estamos há muito tempo aqui dourando a pílula em relação a isso, a carreira não sabe como a gente se posiciona sobre isso. Conselheiro Luiz Gustavo, para a gente tentar entrar na ordem do dia. Eu serei breve. Bom dia a todos e todas. Na verdade, eu apenas porque o assunto está sendo tratado, resolvi me manifestar. Primeiro porque eu entendo que a fala da corregedora não foi no sentido, pelo menos do ponto de vista que eu entendi, não foi no sentido de querer tutelar o âmbito privado dos defensores públicos com base nas regras funcionais. Mas sem prejuízo a isso, eu acho que da forma como foi colocada a questão, pode sim inibir uma manifestação livre de defensores públicos dentro do grupo de e-mails, o que eu particularmente acho que não é adequado, na medida em que aquele espaço, para muitos colegas que não estão aqui presentes no dia a dia da administração, que se encontram, enfim, por razões outras distantes da realidade mais próximo aqui dos órgãos da carreira, tem para contribuir. Aquele grupo, na minha visão, pode sim ser um espaço de contribuição dos colegas. Tem que ser um espaço de contribuição livre, democrático, em que as pessoas se sintam confortáveis para se manifestar, fazendo críticas ou elogios, duros ou não, mas enfim, livres. Obviamente que resguardado o eventual interesse de quem se sinta ofendido e buscar os meios jurídicos para coibir eventual ofensa, que neste caso específico eu entendo que não ocorreu. Bom, dito isso, eu queria também só pontuar algo que não me parece que ficou claro na fala do José Moacir e do Bruno Napolitano, mas é que é uma crítica que eu fiz particularmente ao projeto social desde o início, porque eu entendi, a primeira vez que a Cristina veio aqui divulgar essa prática, eu entendi que ia ser uma espécie de gestão embrionária de processo
de projetos jurídicos sociais, mas sim, jurídicos, voltados a atingir um fim social. Mas, da forma como foi feito esse ato, que para mim foi feito de sopetão, como o Rafael Vernaschi disse, sem maior, uma maior reflexão conjunta e democrática no âmbito do Conselho, que inclusive foi pedido pelo Rafael Vernaschi na sessão anterior. Da forma como está colocada, aquele projeto, ele foge disso e descamba, na minha visão, para algo que beira o assistencialismo, e que eu acho que aí não é a visão nem da EDEP. A EDEP não quer isso. Eu, particularmente, conversando com a Cristina, entendi que ela não quer que o projeto social seja isso, mas da forma como está, acaba descambando para isso. Eu acho que a gente pode avançar desde que isso seja melhor feito. Daí eu repiso, né, a importância de prorrogarmos esse prazo, dilatarmos isso e a ideia de trazer isso aqui para a discussão mais ampla do colegiado. Enfim, eu já vou encerrar minha fala para podermos entrar aqui na ordem do dia. Só não poderia deixar de me manifestar, porque eu efetivamente acho que essa visão da falta de diálogo e do erro na interpretação do projeto está sendo crucial para que todos critiquem, até veementemente, esse projeto. Enfim, é isso. Obrigado. Obrigado. Muito rapidamente, tentando dialogar aqui com o que foi trazido, em relação à questão do mutirão em Guarulhos, Luciano, é uma situação bastante peculiar lá, em que, na verdade, processos que haviam sido deslocados para a capital, é justamente o contrário do que você colocou, estão retornando para Guarulhos. São cerca de 3 mil processos, um mutirão chamado pelo CNJ em 10 dias. 3 mil processos em 10 dias para 3 colegas é uma carga de 100 processos diários. Né? Ao contrário de Campinas e Bauru, em que não houve deslocamento dos processos, os processos eram os processos de lá, Campinas e Bauru, né? Eram os processos da própria comarca. Ali houve, de fato, um aporte e um decréscimo, inclusive, de processos que estavam aqui, deslocados para a capital para reanálise em Guarulhos. Então, houve, de fato, um diálogo e atendendo aos colegas de Guarulhos, é necessário, no primeiro momento, designar um outro colega para checar esse aporte, se for o caso, mais um colega. Mas, me permite, quando não há... não é mutirão em si, eu concordo com o mutirão. Ela tem 13 mil execuções em trâmite na VEC do aluno, compreendo o aluno. A questão é que esse mutirão ele só ocorre quando o CNJ faz a sua elaboração. Acho que interna corpus, isso poderia também fazer isso não é verdade. Isso Isso não é verdade. Vou te trazer 2 pontos. 80% dos últimos mutirões não foram chamados pelo CNJ, temos participado de todos. São TJ, SAP. E os dados da capital, que de fato ainda tem um acervo de processos deslocados, e esse acervo foi considerado por este conselho, no dimensionamento do número de casos aqui da capital, da VEC, o movimento está sendo o contrário, os processos voltarem para a origem. Mas o número de defensores que este conselho destinou à VEC considera processos deslocados. Nós recebemos, você não estava na sessão que eu me manifestei, nós recebemos, enfim, eu não tenho um número aqui, mas recebemos Cerqueira César que não deve votar. Então saíram alguns, Cerqueira César chegou. Então... Eu me lembro perfeitamente de dialogar aqui com esse conselho, de que esse quadro na capital era dinâmico, por disfunções até da organização do próprio Poder Judiciário, que manda processo para cá, para lá, por critérios que a gente não pode antever e não sabe quais são, mas que a gente poderia fazer esse balanceamento desde que houvesse um acúmulo de um acervo muito maior. Espero que esse diálogo esteja, como está, pelo menos para a administração, absolutamente aberto, para que a VEC, demonstrando que aumentou o número de processos em relação àquela fotografia que nós tiramos na distribuição de cargos, a gente pode pensar em solução. Toda e qualquer iniciativa que venha dos colegas no sentido da gente dar conta de uma demanda anormal, extraordinária, acumulada, é bem vista aqui. Acho que não há nenhuma reserva a priori de nenhum subdefensor. Então, tanto que eu questionei, vou questionar, não é... uma
evolutivo que eu já trouxe É só, aqui em outras sessões. é só para pontuar que não é verdade que a Defensoria só atua em mutirões CNJ. A CNJ não tem feito mutirões. Faz bastante tempo, mais de ano, que o CNJ não promove mutirão aqui. Este Guarulhos é sim do CNJ. E este Guarulhos está puxando um acervo que estava deslocado para cá. Então, para a gente entender o porquê que ali houve deslocamento de pessoas e não houve, por exemplo, em Campinas e Bauru, que o acervo era o acervo local. Mas são mutirões chamados pelo TJ, então. Só que Chamados pela SAP, TJ. Porque mutirão feito em Interna Corpus a gente não vê acontecer. A gente tem espaço para isso, estamos discutindo fazer isso em relação à infância e juventude nesse momento. Eu estou dialogando com o núcleo já há alguns dias e fique absolutamente à vontade, conselheiro, para sugerir então esses mutirões interna corpus. Não há nenhum problema da gente fazer o diálogo. E tendo um critério fixo, vamos atender. A questão de Carapicuíba parece que está sendo tratado pela segunda sub. Eu peço para que você retorne com a Denise esse assunto. Os erros do relato que o Vernaschi aponta, eu peço aí a Paula, o Maurício, as pessoas que são responsáveis pelo relato, especial atenção, em especial em períodos eleitorais que podem achar que há uma predeterminação para colocar isso ou aquilo. É um trabalho muito custoso, conseguir entender, interpretar e registrar as manifestações de todos. A gente também faz esse trabalho de revisão tentando ter o máximo cuidado, mas peço, Vernaschi, escusas por eventual imprecisão, estamos abertos para desretificações e correções, parece que o Rodrigo tem feito, e vamos redobrar a atenção no registro aqui. Em relação à triagem da capital, trazido pelo Bruno Napolitano, acho que de fato houve um desencaixe com um número um pouquinho menor do que o habitual, mas a gente está em vias, Bruno, de buscar a implementação de um novo modelo de triagem. Eu não tenho a memória da razão do Davi não ter complementado, designado as pessoas para complementar o número que seria ideal, mas eu acredito que isso vai perdurar por mais 2 meses no máximo, porque a carga de triagem vai abaixar bastante com o novo modelo que a gente vai implementar aqui na capital, permitindo inclusive a gente poder tirar o pessoal da criminal, da triagem, especializar e destinar essa mão de obra para visita. Mas se você quiser, a gente pode tentar checar exatamente o que... Se me permite, eu até imagino, eu não acompanhei muito a decisão do Davi, mas muito provavelmente o número de inscritos deveria ser suficiente para realizar 2 meses, que era já a perspectiva de inauguração, para evitar aí a designação de colegas, e era um número, parece que eu estou conseguindo puxar, bem pequeno, que não foram, de vagas não preenchidas. O ideal seria, como não tem data certa essa mudança, 1 vira 2, 2 vira 3, porque são coisas que estão alheias a nós. Então, se puder designar para mim. Vamos avaliar, mas eu acredito que até o final de abril a gente tem a condição de iniciar um novo modelo de atendimento que vai... os últimos 2 assuntos aqui, a questão do projeto de prática social, acho que foi tratado aqui pela diretora da escola. Os conselheiros tiveram a oportunidade de, junto a ela, tirar essas dúvidas. Esse é um ato da direção da IDEP, não foi um ato feito pela DPG. E eu quero dizer que, pelo que eu compreendi, a escola entende que isso não é um requisito para o estágio confirmatório, mas que é uma etapa do curso de capacitação, cuja regulamentação compete à própria escola. É uma situação nova, acho que deve ser olhada com atenção, monitorada, mas para mim ficou muito claro que a diretoria da IDEP, que foi escolhida por esse conselho, entende como qualquer curso que tem uma dimensão prática, complementa a formação do defensor em estágio probatório, não sendo uma regulamentação do próprio estágio probatório. Então, acho que as questões, inclusive em relação à dilação de prazo, espero que sejam direcionadas ao órgão competente pela edição do ato, para que eventualmente haja alguma solução. E por fim, a questão do segundo monitor, trazida por José Moacir, já há alguns meses a gente definiu isso como diretriz. O procedimento licitatório, como todos sabem, ele é definido por uma série de etapas, intercorrências, e a gente acabou de finalizar um procedimento licitatório para a compra de novos desktops, todos para os defensores com o segundo monitor. Havia até uma posição do coordenador anterior, no início, desfavorável à compra do segundo, ele achava que dividindo a tela era possível fazer isso, mas houve uma
revisão, uma reconsideração dessa posição do coordenador e há bastante tempo a gente fez a especificação, a licitação ocorreu recentemente, a gente deve estar para em breve receber contrato assinado. Só uma coisinha, essa semana só concluiu hoje um levantamento que a CTI encaminhou às unidades para indicar os computadores que são utilizados por defensor, para que a gente possa, eu mandei os portes da defensoria mandou nessa semana para as unidades, e aí com a resposta das unidades a gente vai fazer o levantamento do número de equipamentos para encaminhar aos defensores, e aí sim a gente vê como a possibilidade de alguns equipamentos podem receber só o segundo monitor, e há equipamentos que não comportam o segundo monitor. A gente tem o levantamento dos equipamentos, mas a gente não sabe se eles são utilizados por defensores ou por servidores ou estagiários. Então, por essa razão, hoje, reforço até as unidades para encaminhar a CTI esse levantamento para a gente agilizar o mais rápido possível a solicitação e envio dos equipamentos às unidades. Muito bem, passando então para a ordem do dia, indago aos conselheiros se tem algum pedido de inversão de pauta. A presidência encampa o pedido feito aqui no momento aberto de inversão do processo 262 de 2013. Algum outro pedido, conselheiro? Após a leitura, concluído esse voto de sigilo, eu pediria a inversão do 112, que é o que trata exatamente do afastamento em funções e cargos de confiança. Esse processo está com vista com você já há algum tempo, né? Já fiz teve, o voto. Teve aquelas diligências. Isso. Tá. Ok. E o afastamento, página 5, que já está retroativo, 119/14. Ok. Eu quero pedir a exceção, o concurso de produção, Abertura do 3/4. para eu poder fazer o pedido oral de distribuição. E, se possível, não sei se antes ou da inversão do conselheiro José Maci, o Código de Ética, que é o segundo da pauta, e há uma questão para a gente decidir se continua neste processo ou se a gente redistribui livre a proposta nova por conta de um voto vice da conselheira Fabiana. Ok. Então nós temos como proposta aqui a sugestão da presidência. Iniciamos pelo 262 de 2013, em seguida 112 de 2013, apreciamos o afastamento do 119 de 2014, fazemos a exceção da pauta, abertura do concurso de promoção 3/4, no 122 de 2014, e havendo tempo a gente fala do 117, que é esse do Código de Ética. Ok? Alguma outra sugestão em relação à montagem da pauta? Desculpa, Sara, não estou conseguindo ouvir. É verdade. Perfeito. É verdade, esse processo é importante. Não sei se todos os conselheiros sabem, se foi anunciado, o Davi, diante da não apreciação do Conselho em relação ao pedido dele de orientação quanto à presidência da banca, ele desiste do pleito que estava com vista com o conselheiro José Moacir. Vamos tentar incluir esse aqui, porque... Qual que é o número mesmo? 210/13, ok, tá certo. Tinha esquecido. Obrigado, Sara. Então, nós temos aqui também o 210 para tentar vencer hoje. Então, processo SDP 262-2013, interessado à Ouvidoria Geral do Estado, da Defensoria do Estado, propósito de deliberação visando a instituição de transparência sindicante de processos administrativos e expedientes correcionais. A relatora era a conselheira Denise Natano Veronese, em substituição ao Davi. A primeira vista concedida à conselheira Márcia Garuti, segunda vista ao conselheiro Rafael Bessa, que tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de pedir a compreensão e desculpa até a equipe da ouvidoria por retornar ao colegiado pela terceira vez para a discussão do processo, mas
Eu entendo que a complexidade do tema aí fez com que a gente pudesse amadurecer um pouco mais sobre a questão. E eu vou ler o meu voto, só para que fique mais claro. Eu estou partindo do voto da conselheira Márcia, o voto vista, e estou apresentando uma declaração de voto com divergência em parte, em um único aspecto, e depois eu proponho a alteração do regimento interno com base em algumas reflexões trazidas pela Márcia, mas eu entendo que a gente conseguiria avançar um pouco mais. CSDP, o processo CSDP número 262/2013, interessado à Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o assunto: proposta de deliberação visando instituir a transparência das sindicâncias, dos processos administrativos e dos demais expedientes correcionais existentes na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Declaração de voto com divergência em parte do voto vista proferido pela excelentíssima senhora Corregedora-Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos conselheiros, versam os autos sobre proposta da ilustre Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, visando instituir, por meio de deliberação deste egrégio Conselho Superior, a ampla publicidade das sindicâncias, dos processos administrativos e dos demais expedientes correcionais existentes na instituição. O processo foi distribuído à segunda Subdefensoria Pública Geral, sendo que o voto do conselheiro relator, Dr. Davi Eduardo de Piné Filho, acolheu em parte o pedido da proponente. Após pedido de vista, a Corregedoria Geral apresentou o voto divergente, opinando de forma bem detalhada e fundamentada que as propostas apresentadas pela Ouvidoria Geral e pelo digno relator deste expediente são inaceitáveis sob o aspecto formal e material. Eis o brevíssimo relatório, passo a expor a divergência parcial do voto. Primeiramente, cumpre ressaltar a qualidade do voto apresentado pela excelentíssima Corregedora-Geral da Defensoria Pública, que desenvolveu parecer jurídico digno de elogios, seja pelo seu alto grau de complexidade, seja pela sua extensão. Após leitura e reflexão sobre a proposta apresentada e as opiniões expostas nos pareceres nas sessões ordinárias deste colegiado, pelos ilustres conselheiros, concluo pelo acolhimento do voto vista da conselheira Márcia Regina Garuti, divergindo apenas com relação a um único aspecto, motivo pelo qual apresento esta manifestação. Assim como a ilustre Corregedora-Geral, não vislumbro segurança jurídica para se declarar no âmbito do Conselho Superior da Defensoria Pública a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 988 de 2006, sob a alegação de afronta ao princípio constitucional da publicidade. Ainda pelos mesmos argumentos já expostos no voto vista, também entendo que os dispositivos da Lei de Acesso à Informação não revogaram os artigos 191 e 192 da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo, como pretendeu defender o ilustre relator. Sendo assim, de forma cirúrgica e sem adentrar no mérito dos demais argumentos do referido voto vista, com os quais concordo, passarei a expor brevemente a razão do ponto de divergência. Conforme trecho do voto vista, página 88/98, do voto vista, a conselheira entende que nas hipóteses de julgamento de recurso ou revisão dos processos administrativos pelo Conselho Superior, as sessões devem ser públicas, sob pena de afronta, inclusive, ao devido processo legal, afirmando que a publicidade restrita prevista na Lei Complementar 988 de 2006 alcança apenas os atos realizados até o término da instrução. No entanto, defende que o Conselho Superior, como regra e em caráter ordinário, não julga defensor público, apenas opina, nos termos do artigo 31, inciso 28 da Lei Complementar 988 de 2006, sustentando que a sessão em que o Conselho emite seu parecer faz parte da fase de instrução do processo disciplinar, e não do julgamento. É justamente esse o ponto de divergência, pois, no meu entendimento, a sessão do Conselho Superior não se insere no contexto da fase instrutória, em razão da própria previsão nos dispositivos da Lei Orgânica da Defensoria. Isso porque o artigo 34, inciso 2, diz expressamente que compete ao Corregedor-Geral e não ao Conselho Superior instaurar e instruir processos administrativos disciplinares em face de defensores públicos, encaminhando-os com parecer conclusivo ao Defensor Público-Geral do Estado. Por outro lado, a instrução dos processos disciplinares de defensores públicos não está dentro das competências do Conselho Superior previstas no artigo 31 da Lei Complementar 988 de 2006. Ademais, quando o Conselho exerce seu caráter opinativo em matéria disciplinar, ele não deixa de decidir.
Ele decide, pois, qual é o posicionamento dos conselheiros sobre o processo instaurado e instruído pela Corregedoria Geral, com análise das provas colhidas e defesas apresentadas, para posterior encaminhamento ao Defensor Público Geral para julgamento definitivo. Tanto é assim que os dispositivos que regulamentam os processos disciplinares sumários e ordinários estabelecem claramente qual é o momento do término da instrução, sendo imediatamente anterior à remessa dos autos ao Conselho, para emissão de parecer sobre o caso. Vejamos os dispositivos inversos. Processo disciplinar sumário, artigo 208. Concluída a instrução, o indiciado ou seu procurador terá 7 dias para apresentar alegações finais por escrito. Artigo 209. Encerrada a instrução, o Corregedor-Geral terá 15 dias para encaminhar os autos com relatório conclusivo ao Conselho Superior, que deliberará em 20 dias, remetendo em seguida o feito ao Defensor Público Geral do Estado, para decisão no mesmo prazo. Processo disciplinar ordinário, artigo 220. Encerrada a produção de provas, será concedido o prazo de 3 dias para requerimento de diligências. Parágrafo único. Transcorrido esse prazo, o Corregedor-Geral decidirá sobre as diligências requeridas, podendo determinar outras que julgar necessárias. Artigo 221. Concluídas as diligências, o indiciado ou seu advogado será intimado para, em 7 dias, oferecer alegações finais por escrito, assegurada a vista dos autos fora da Corregedoria pelo mesmo prazo, mediante registro de cargos. Artigo 222. Esgotado o prazo de que trata o artigo 221, o Corregedor-Geral, em 20 dias, elaborará relatório conclusivo e remeterá os autos ao Conselho Superior, que deliberará em 30 dias, encaminhando o feito em seguida ao Defensor Público Geral do Estado para decisão no mesmo prazo. Ressalta-se a título de argumentação que a Lei Complementar 988 não veda de forma expressa a publicidade das sessões de julgamento dos processos disciplinares, mas apenas estabelece que os autos de sindicância e processos disciplinares deverão ser sigilosos, artigos 191 e 192, dando a evidente ideia de que o sigilo visa resguardar justamente a instrução processual, o acesso restrito aos autos. Notem ainda que o parágrafo 5º do artigo 29 da referida lei dispõe o seguinte: nas sessões de julgamento de processo administrativo disciplinar, será franqueada a palavra apenas ao defensor público interessado e a seu advogado legalmente constituído. Ora, se nas sessões de julgamento de PADs a palavra será franqueada apenas ao defensor interessado e seu advogado, é porque outras pessoas podem estar presentes na sessão do Conselho, acompanhando a deliberação pelo colegiado. Caso contrário, não fosse essa a interpretação, a norma seria letra morta no ordenamento jurídico. A interpretação aqui referida também está em consonância com os artigos da Lei Complementar 80 de 94, que estabelece normas gerais para as defensorias públicas dos estados. Se não, vejamos. O artigo 101, parágrafo 1º, diz que o Conselho Superior da Defensoria Pública será presidido pelo Defensor Público Geral, que terá voto de qualidade, exceto em matéria disciplinar. E depois, o parágrafo 3º do artigo 102 dispõe: as decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, e suas sessões deverão ser públicas, salvo nas hipóteses legais de sigilo, e realizadas no mínimo bimestralmente, podendo ser convocada por qualquer conselheiro, caso não realizada dentro deste prazo. Nesse ponto, cumpre ressaltar que não há qualquer norma expressa impondo o sigilo às sessões do Conselho Superior em que são emitidas as deliberações em processo disciplinar. Só uma observação, não constou no voto, mas o único artigo expresso da Lei Complementar 80 que estabelece a sessão secreta do Conselho Superior, e é essa a expressão que a Lei Complementar usa, por incrível que pareça, é a sessão de julgamento em concurso de promoção de defensor na cadeira. Tem um dispositivo da Lei Complementar 80 que fala sobre isso. É a única previsão de sessão secreta do Conselho Superior que está expressamente previsto na Lei 80. Além disso, o presente entendimento vai ao encontro da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme pontuou a ilustre conselheira corregedora geral no seguinte trecho de seu voto,
página 53/54. Destarte, reafirmo que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI número 4.638 deram destaque à publicidade da sessão de julgamento dos processos administrativos. Em relação à instrução, é aceita a publicidade restrita. Nesse sentido, acentuou o ministro relator Marco Aurélio em relação à regra constitucional à publicidade aplicável especificamente ao Poder Judiciário. A emenda constitucional número 45 de 2004 não impede a realização de sessões reservadas para garantir o direito à intimidade, consoante prevê o próprio artigo 93, inciso 9 da Carta Federal. O constituinte derivado, no entanto, exige fundamentação específica para a decretação de sigilo no processo disciplinar, porque a transparência é a tônica da atividade pública. A lei a que remete o dispositivo deve ser editada a fim de se restringir em determinados atos a presença às próprias partes e respectivos advogados, não sendo necessária para assegurar a observância do princípio da publicidade, sob pena de inverter os valores protegidos, já que a regra, a publicidade, passaria a ser exceção. Em recentíssima entrevista na mídia acerca do sigilo no inquérito que investiga o caso Siemens Alstom 91, constam as seguintes palavras do ministro Marco Aurélio, renovando o que já havia dito em seu voto na ADI número 4.638. O magistrado, que é relator do caso, disse que preservará somente o sigilo nas situações em que a lei exige, como sigilo fiscal e telefônico, mas que os nomes envolvidos serão divulgados. O sigilo eu vou preservar no que a lei impõe, agora no mais, não. Vamos abrir inclusive com os nomes dos envolvidos. Fecha aspas. Dessa forma, entendo que, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, a publicidade deve ser a regra em todas as sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública, que julgam os processos administrativos disciplinares. Diante de todo exposto, convicto dos argumentos jurídicos sustentados pela ilustre conselheira corregedora geral, com a divergência aqui apontada, voto pelo acolhimento em parte do voto vista, conforme proposta de minuta de alteração do regimento interno do Conselho Superior, que segue em anexo, submetendo a presente declaração de voto à apreciação dos demais conselheiros. É pelo voto. Obrigado, senhor Bessa. Acho que a gente tem a tabela comparativa, a Luciana, mais uma vez, auxiliando a objetividade da condição dos trabalhos, trouxe uma tabela, eu não sei se a gente consegue projetar. Vou pedir auxílio da Jacris para nos auxiliar. Os considerandos, eu refiz, tá? Eu fiz uma proposta diferente da inicial. Isso eu não trouxe para a tabela. Eu fiz agora, quando Mas chegar acho que todos receberam, né, meu voto. Sim. Um minuto aqui. Posso esclarecer uma dúvida? Está em discussão de qualquer modo. Quando a Lei 988 expressamente fala que é atribuição do Conselho opinar os processos administrativos disciplinares, gostaria de saber. Então, com relação ao que? Então, eu entendo que, de acordo com os outros demais dispositivos que prevêem a regulamentação com relação aos processos disciplinares, o Conselho Superior ele não tem poder instrutório. A instrução cabe à Corregedoria Geral, por expressa previsão da lei que trata da competência da Corregedoria Geral. E quando o Conselho emite, ainda que em caráter opinativo, ele decide qual é o posicionamento do colegiado sobre determinado tema, após encerrada a instrução com o parecer conclusivo da Corregedoria Geral. A Lei 80, ela prevê que há 3 formas de deliberação pelos conselhos superiores das defensorias públicas, sendo uma delas essa consultiva, né? Consultiva, decisória, e a outra normativa. Então, quando a lei estadual fala opinar, você entende decidir? Não, eu entendo que é decidir sobre a posição do colegiado com relação ao processo disciplinar.
Mas eu faço a interpretação, Márcia, inversa, de que esse julgamento pelo Conselho Superior, e a própria lei, apesar de no seu voto você entender que ela é atécnica, ela chama a sessão do Conselho de julgamento, né? A própria lei complementar 988, ela chama de sessão de julgamento, essa primeira sessão do colegiado. Eu entendo que esse primeiro julgamento, por expressa previsão legal, ela não faz parte da instrução processual. Então, o Porque regimento interno no seu teria voto... ido além do que a lei, na medida em que permite aos conselheiros eu até faço uma proposta de alteração de um dispositivo do regimento interno, quando fala da possibilidade dos conselheiros inquirir o interessado. Eu coloco prestar esclarecimentos, mas eu acredito que aí, como pode surgir fatos novos, inclusive pela própria defesa, em homenagem ao princípio da ampla defesa do contraditório, o conselheiro poderia, antes de formar sua convicção, solicitar qualquer esclarecimento. Tá. E no caso de pena demissória, esse parecer ou a decisão desse conselho seria encaminhada ao governador e, logicamente, ele pediria que fosse feito um parecer tipicamente, um ato administrativo, um parecer pela assessoria jurídica do governador, mas já estaria decidido aqui pelo Conselho Superior da Defensoria. A gente fica numa situação assim de espanto, né? Como é que a gente pode encaminhar um parecer como uma decisão para o governador do Estado? Não estou sustentando isso. Não, mas poderemos ter um dia uma pena demissória. Mas, Márcia, a gente também pode ter a mesma pena revista pelo Conselho de Sede de Recurso, né? Sim, pode até o judiciário. Inclusive mantendo os mesmos fundamentos. Mas por isso que eu falei, a competência originária, quando o Conselho tem competência originária, é um outro tratamento legal. É no caso de revisão, recurso. Então, assim, no meu raciocínio, as coisas não se desenvolvem de uma maneira lógica, entendeu? Nós decidimos, vai para o defensor público geral decidir. Não, o Conselho delibera, né? É a expressão que é usada pela 988. Então, mas a Lei 80 diz que as deliberações do Conselho são de 3 naturezas: decisória, consultiva e normativa. Então mas aí que tá, Márcia, no seu voto você defende que essa consulta do Conselho, esse parecer emitido do Conselho em sessão de julgamento faz parte da instrução. E a própria lei fala que a instrução se encerra antes. Então, mas eu acho que não depende disso. Isso aí foi um argumento a mais que eu coloquei. O certo é, embora a lei tenha chamado de sessão de julgamento, não é uma sessão de julgamento, no meu modo de ver. Agora, se é instrutório,